Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tema dia 9/5. A alma na divina vontade, a joia de Deus. Parece que o bendito Jesus tem vontade de falar do seu santíssimo querer. Eu estava me difundindo em todo o interior dele, em seus pensamentos, desejos, afetos, em sua vontade, em seu amor, em tudo. E Jesus, com uma doçura infinita, me disse: se você soubesse a felicidade que me dá, quem faz minha vontade, seu coração explodiria de alegria. Real, isso é verdade. Veja, enquanto você se difundia em meus pensamentos, desejos, etc., assim formava o entretenimento de meus pensamentos, desejos e meus desejos fundindo-se nos seus, jogavam juntos, seus afetos unidos à sua vontade e o seu amor, correndo e voando em meus afetos. E meu querer e amor se beijavam juntos e derramando-se como rápidos rios no mar imenso do eterno. Se entretinham com as divinas pessoas, agora com o Pai, agora comigo e agora com o Espírito Santo, e agora não querendo ceder o tempo um ao outro, nos entretínhamos os três juntos dela, formávamos nossa joia. E esta joia nos é tão querida que devemos formar nosso entretenimento, temos zelosamente ad intra, no íntimo de nossa vontade. E quando as criaturas nos amargam, nos ofendem, para nos serenarmos, tomamos nossa joia e nos entretemos juntos. Hoje eu me senti uma joia de Deus. Ele é muito carinhoso, ele é muito justo, ele é muito lindo. Ele realmente é tudo que ele é mesmo, e ele fala, o que ele fala, ele cumpre. Ele cuida de tudo. Ele está sempre, sempre no controle das nossas vidas se a gente deixar. Como eu disse, eu vivo de Deus. Eu vivo de Deus. A minha vida é a vida de Deus. Não é mais a minha vida. Eu vivo e respiro Deus. Eu vivo Deus. E é isso. E Ele mostra para mim. Ele mostra o quanto que Ele me ama. O quanto que Ele se entretém comigo de verdade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e Nossa Senhora. Sinto mesmo um amor de Deus muito grande. Um cuidado de Deus incrível, incrível. Eu sei o que Ele está fazendo, eu sei tudo o que eu senti hoje, eu sei tudo o que eu senti, o que eu registrei, o que eu assisti. Eu sei tudo o que Deus fez, eu sei tudo o que Deus me mostrou, eu sei tudo o que Deus, me ajudou. O que Deus fez, em mim hoje, o que Deus através de mim fez. A força, a força que Ele me deu é assim, uma coisa que só Deus mesmo, não tem explicação. O que um ser humano com Deus é capaz de fazer. Com a ajuda de Deus, a gente consegue qualquer coisa. Sermos fortes para poder fazer, as coisas que a gente mais tem dificuldade de fazer. Porque a pessoa que a gente mais, as pessoas que a gente menos quer magoar são, às vezes são as pessoas que a gente acha que magoou, fazendo o maior bem por elas, E a gente sente muito medo, vem vários sentimentos no nosso coração. E a gente tem que fazer eles morrer todos, como eu disse ontem na escola, Tem que enterrar, tem que realmente mandar a vontade humana calar a boca, ficar lá dentro da cadeia, presa no trono de Deus e não dar ouvidos a ela. Mas ela grita e ela grita muito. Como eu disse, ela grita demais e você tem que não ouvi-la para conseguir realizar todas as graças e prodígios que a divina vontade espera, Por mais difícil que seja, por mais complexo que seja, você é essa joia de Deus que Ele usa para maiores graças infinitas, universais, reparações que só Ele, conhece. Reparações incríveis,
como ele pediu para Nossa Senhora uma grande oferta, ele pediu para mim hoje uma grande oferta. E eu fiz com muita dificuldade, mas fiz. Eu nem acreditei quando chegou a mensagem da moça. Eu não acreditava, gente, eu não acreditava. Sinceramente, eu não acreditava mesmo. Eu rezei e falei, Senhor, seja feita a tua vontade. A minha irmã falando logo cedo, vai no Chuí, vai no hospital lá, não sei. Procure. E eu, dentro de mim, falava, é ruim de eu conseguir isso. Eu não vou conseguir, mas eu vou fazer a minha parte. Tudo que foi a aula de ontem, eu fiz. Eu cumpri hoje. A aula de ontem, principalmente, eu fiz hoje. Foi bem legal, assim, porque eu lembrei de toda a aula de ontem, enquanto eu estava fazendo as coisas, né? Faça a sua parte. Mesmo sendo difícil, faça a sua parte. Aí eu peguei, comecei a procurar os telefones na internet, comecei a pesquisar e eu falei, eu vou fazer minha parte. Mas dentro de mim uma dúvida cruel. Eu falei, ixi, eu conheço esse hospital, eu já tentei falar lá, eles não respondem, não respondem nunca. É uma coisa, e realmente eles não respondiam o WhatsApp, né? Não respondiam, a gente ligava e não conseguia falar, né? Não sei por que naquela época que a minha mãe estava fazendo tratamento lá, eu tinha que sempre ir lá pessoalmente para conseguir marcar as consultas. Por telefone eu não conseguia resolver nada. E hoje, né, eu fiz a minha parte, mesmo duvidando eu fiz. Mesmo achando que não ia acontecer, que não ia conseguir, eu fiz. No fundo, eu falei, eu precisava muito disso, minha mãe precisa, eu sei que ela precisa, mas seja feita a tua vontade, Senhor, me ajuda, se for da tua vontade, faça aquele certo. Aí eu liguei, a menina atendeu e ela falou assim, Amanda, uma carteirinha e a foto do RG da sua mãe, que a gente vai ver no convênio se tem como ela vir. Gente, eu não acreditei. Sério, eu não sei, eu não acreditei. Eu fiz aquilo ali só assim, vou fazer a minha parte. E rezar para Deus. E aí deixei totalmente abandonado no colo de Deus. Falei, se o Senhor aprovar isso, é a sua vontade, com certeza. Não tenho dúvida, porque, nossa, não deve ser fácil. Eu já procurei antes saber sobre internação uma vez e nada, não tinha resposta de ninguém sobre isso. Aí, de repente, a menina responde, eu nem acreditei. Na hora que ela respondeu, eu falei, meu Deus, agora eu tenho que falar para minha mãe que eu vou internar ela. Meu Deus, que situação. E minha mãe não sabia que eu estava tratando ela muito bem. Eu falei para vocês que eu tinha chegado do hospital e eu estava tratando ela muito bem. Calma, de uma forma calma. Eu não queria que voltasse ao normal as coisas aqui, mas eu vi que não adiantou eu tratar ela bem. Não adiantou, ela continua a mesma coisa, né, a mesma situação. Hoje de manhã, mesma situação. Ontem à noite, muito pior. Foi muito pior ontem à noite. Ela ficou o dia inteiro, gente, sentada e andando naquele hospital ontem. Um dia super cheio. Eu jurava que ela ia dormir a noite inteira. E ela foi pior do que as outras noites. Aí Deus mostrando para mim, e eu conversando com Deus, eu rezando para Deus, meu Deus, e foi uma noite assim que eu nem consegui dormir, porque eu fiquei pensando que eu tinha que comprar fralda para ela, né, que eu tinha que amarrar ela na cama, que talvez eu teria que fazer alguma coisa, e que eu não sabia o que fazer, e aí que talvez ela não ia voltar nunca mais a ser a pessoa que ela era, e que talvez ela vai ficar assim, e eu vou ter que contratar alguém para cuidar dela. E eu vou ter que talvez colocar ela no sanatório e um monte de pensamento na minha cabeça, né? Um monte de pensamento à noite, eu não conseguia dormir. Aí eu coloquei vídeos de remédio, dos remédios dela. E os remédios são bons, né? Os psiquiatras explicando qual é o remédio. E os remédios são bons. Eu falei, era para ela estar bem, meu Deus. Por que ela tá desse jeito? Mas eu não sei de nada, eu não sou médica. Então precisa que o médico reavalie. A única coisa que eu pensei, eu falei, eu vou tirar o lamotrigina, não vou dar o lamotrigina de manhã. Eu vou dar só o lítio e vou dar 2 lítio em vez de dar um, porque eu acho que aumentando o lítio vai melhorar a mente dela, né? Vai raciocinar melhor. E aí fiz isso, não dei o lamotrigina e dei 2 lítio hoje de manhã. Dei um de jejum e depois dei outro, né, mais tarde, assim.
e por minha conta mesmo, né? Porque eu conheço mais ou menos, né? Que é uma debilidade, falta de lítio, às vezes, que faz a pessoa ficar com depressão. De tanto que eu já vou no médico e, né? E ele fala. E aí, realmente, quando chegou lá, o médico falou que ia aumentar o lítio dela e tirar a lamotrigina. Exatamente o que eu fiz. Eu não dei a lamotrigina para ela hoje. Então, assim, eu estava, né, já estava em mim já. Antes de ontem, na hora que estava saindo o exame de sangue, eu falei para ela, eu nem tinha visto o resultado. Eu falei assim para ela, mãe, tem alteração no seu exame de sangue. Tem alteração. E eu nem tinha visto ainda. Aí quando eu vi, realmente tinha alteração no exame de sangue dela. E levei ela no médico ontem, aí, né? Mas mesmo assim, as alterações, assim, não estavam dizendo que ela estava grave, nada. Né? Tava bom, o médico falou que estava tudo bem no físico dela, né? E era só psicológico mesmo, o problema que eu tinha que resolver psicologicamente, procurar ajuda psiquiatra. Aí, como ela piorou muito à noite, vi que ela realmente não está bem. Aí, o momento mais difícil foi falar para ela, mãe, eu tenho que explicar para a senhora, né? Primeiro eu fiz ela perceber, né? Primeiro eu conversei com ela e fiz ela perceber que ela não estava bem. Que eu estava perguntando coisas para ela e ela não sabia responder. E aí, tá vendo, mãe, como a senhora tá? A senhora não tá bem. E aí eu consegui que a senhora seja internada. E aí ela começou a chorar. Eu vou levar a senhora, eu consegui internação para a senhora lá no Chuí. E ela começou a chorar, gente. Meu Deus, que situação. Aí eu peguei e falei para ela, eu vou ligar para Amanda e a Amanda explica para a senhora o que a gente, porque a Amanda tá sabendo, os meninos estão sabendo, né, os meus irmãos estão sabendo tudo, seus filhos estão tudo sabendo. E eu vou ligar para Amanda e vou ligar pro Dailton. Aí eu liguei para Dailton, ele atendeu e ele falou com a minha mãe, explicou para ela que era melhor ela ser internada. Aí depois a Amanda ligou para ela no caminho, ficou falando com a Amanda também falou que era importante ela ir. E aí ela se acalmou e foi tranquilo. E aí deu uma sensação assim de que eu estava fazendo uma maldade com ela tão grande que vocês não têm ideia. Nossa Senhora, isso é uma coisa assim, a espada da dor era essa. Assim, uma sensação horrível que a vontade humana ficava gritando que eu era culpada, que eu que tinha feito ela, tinha falado coisas para ela que ela não aguentou, falado coisas de Deus, coisas da alma, de purgatório, de caridade, de castigo de Deus, e que eu era culpada da minha mãe estar daquele jeito, desse jeito. A vontade humana me atacando, me culpando de tudo. E aí minha mãe, com aquele jeito, parecendo que eu estava fazendo a maior maldade, que era a maior injustiça, que era a maldade, assim, que eu era culpada do que estava acontecendo. Você não tem ideia do que a vontade humana aprontou comigo. E uma voz dentro de mim falando, não, é culpada. Você fez de tudo para sua mãe. Fez de tudo para ela melhorar, você deixou ela ir para a casa dela, ela foi para a casa dela e ela voltou com os próprios pés dela para cá, né? E você cuidou dela, você cuidou da dengue, você fez tudo e você nunca, né, forçou nada. E quando você falou as coisas de Deus, você falou coisas verdadeiras, palavras criativas, né, que eram para formar nela, né, um amor, assim, um cuidado pela alma, né, um respeito pela alma dela, né, não, você não fez nada de errado, essas coisas não fizeram mal para ela. Deus falando para mim o tempo todo isso, não fizeram. Então, assim, ele foi muito carinhoso comigo. Nossa, enquanto a minha vontade humana falava, ele também estava falando na minha mente. E daí eu achei muito bonito da parte de Deus isso, sabe? Ele não me deixou sozinha nessa vez. Ele ficou comigo o tempo todo, me iluminando, sabe? Falando pra mim, filha, você tá certa, você tá fazendo tudo certo. Vai com fé, faz o que tem que fazer, vai que eu tô com você, vamos junto, você não tá sozinha, vai, eu vou te dar força, você vai conseguir. Então eu sentia a presença de Deus em mim muito forte, né? Que foi o tema de hoje, né? Senti a vontade de Deus fortemente agindo realmente em tudo que estava acontecendo, porque os sinais da divina vontade é clareza, é tudo sim, muito fácil, sabe? A vontade divina, quando ela quer uma coisa, é muito fácil, vem rápido. O que é difícil é a gente fazer, né? Fazer a nossa parte é muito difícil. Mas a parte dela é perfeita, né? Ela encontra tudo perfeito, ela abre os caminhos,
ela clareia. Então, assim, levar a minha mãe naquele momento, né, foi tudo assim muito fácil, muito simples, né? O que era difícil, realmente até minha mãe se acalmou, como eu disse, ela se acalmou, ela ficou muito calma no carro, ela não ficou esperneando, ela não fez nenhum escândalo. Ela só chorou naquele primeiro momento, mas eu percebi que o choro dela não era porque ela estava me culpando, que ela estava brava comigo, que ela estava decepcionada comigo, né, por eu estar tipo entregando ela, né, para outras pessoas cuidar, tipo assim, como se eu tivesse desistindo dela, porque foi essa sensação naquele momento. Então, assim, é o que eu senti, mas ao mesmo tempo eu via que aquele choro dela era uma decepção com ela, uma decepção com a cabeça dela, com o corpo dela. Porque eu perguntei para ela, por que você tá chorando? Ela falou assim, porque essa doença não sai, porque essa doença não melhora, porque minha cabeça não melhora. Então era esse o motivo dela estar chorando, porque ela percebia que ela não estava bem e que ela queria estar bem, mas ela não conseguia ficar bem e ela não, tinha que aceitar, né, aquele momento. Então, assim, eu, na hora que eu perguntei, eu fiquei atenta à realidade e não fiquei ouvindo os meus pensamentos, as minhas culpas, né? Não fiquei ouvindo a voz, a gritaria da vontade humana presa lá no trono de Deus. Não fiquei ouvindo a voz da vontade humana. A vontade humana estava falando, eu vi que ela estava falando, sabia o que ela estava falando, mas eu ignorava. E eu ficava na realidade. Aí eu perguntei, mãe, por que você está chorando? E ela falou, porque eu não melhoro, porque eu não melhoro. Eu falei, mas a senhora vai melhorar, mãe, a senhora vai lá porque a senhora é para melhorar. É lá que o médico vai dar um remédio certo para a senhora e vai fazer uma observação, um avanço ali, sabe? Um acompanhamento, tudo certinho para poder ver o progresso do tratamento. Aqui em casa eu não sei dar o remédio certo, eu não sei qual é a dose certa, eu não sei te ajudar aqui. E eu não quero a senhora passando perigo e tal. Aí depois meu irmão falou, a minha irmã falou, então ela foi. E foi bem, ela não. Você pode perguntar pro meu marido, ela foi bem, se comportou muito bem no hospital. Ela só chorou na hora que o médico ficava perguntando as coisas para ela do meu, do meu pai, da vida dela, ela começou a chorar. E aí ela ficou brava com umas coisas que eu falei pro médico, né? Porque eu tenho que falar umas coisas fortes pro médico lá dos problemas, né? Dos comportamentos dela, e ela tava do meu lado, me beliscando para mim não falar. Mas aí eu tenho que ser fiel, não podia, né? Essa parte foi muito chata, né? Ela fica brava por eu falar algumas coisas, né? Da parte nossa, dos filhos, né? O que a gente viu, o que a gente sofreu com ela. E ela não concorda, ela não vê a nossa, ela não consegue ver, né? Ela não tem uma visão, assim, de empatia pelo olhar do outro, sabe? Ela não consegue. Aí o médico percebeu, né? Percebeu. Aí eu falei, tá vendo? Ela é uma pessoa que ela só vê o que ela quer ver. Ela não vê o que o outro tá vendo. Ela não aceita ouvir a voz da outra pessoa, né? E é por causa da codependência, né? Porque meu pai bebeu muitos anos, ela apanhou e muitas outras coisas. Ela viveu dopada de remédio, né? Viveu de mania a vida inteira, né? Daquela sensação boa da mania, que ela se apegou a essa sensação e gosta dessa sensação que o antidepressivo causou nela, né? E ela viveu muito para si mesma, somente para o casamento dela, só ela e o pai, né, ela ali resolvendo os problemas dela, encarando as coisas dela, e não assim, não ajudava as outras pessoas, não se importava em ajudar o outro, né? Ela só ajudava quando as pessoas pediam para ela, mas da parte dela, a iniciativa dela não, nem com os filhos. Então assim, aí se os filhos choravam, aí ela, claro que ela resolvia, claro, se os filhos pediam, mãe, você tem que fazer tal coisa, ela fazia. Mas era sempre assim, tinha que ter um impulso para ela fazer as coisas. Nunca foi de dentro para fora, foi de fora para dentro. Aí eu falei pro médico isso, eu acho que ele entendeu. Acho que ele é especialista justamente em tratar essas pessoas que têm, né, essa realidade de dependência química, né? Pelo que eu entendi, a especialidade desse lugar é isso. Então, eu sabia que eu estava destinando um lugar melhor possível e o médico acalmou ela bastante. Ela falou que queria ficar lá, né, que ela sabia que era melhor. E eu tô tranquila, confiante, eu sei que é o melhor. Eu tô em paz aqui na minha casa, muita paz. Sei que é o melhor. Claro que eu sinto uma dor ali ao mesmo tempo quando eu paro para pensar. Meus irmãos estão de boa comigo,
né? Estão totalmente do meu lado, concordando. Isso é a divina vontade também, tá? A divina vontade, ela também facilita que todo mundo apoie, que tenha apoio de todos, que as coisas sejam muito claras, porque eu não sou uma pessoa que esconda as coisas, né? Eu sempre sou uma pessoa muito honesta, muito justa, muito transparente, né? Exponho todas as coisas com antecedência. Então, quando evolui uma situação, é porque realmente a pessoa percebe, a Aline está certa, porque ela mostrou o vídeo, ela mostrou como a mãe tá, ela falou a verdade, ela não está mentindo. Então, assim, é muita exposição que eu faço, muita transparência. Então, quando acontece a vontade de Deus é muito, né? Na minha vida é muito fácil. As coisas que a vontade de Deus me impõe, mesmo que seja sofrimento, são coisas muito claras de que é ela que está ali. Porque tem apoio de todos, tem apoio de todas as pessoas envolvidas, né? Então, assim, por isso não tenho medo, não preciso ter medo de dar o passo, apesar de ser difícil, né? Para mim, principalmente. Mas eu não preciso ter medo, porque Deus está, né, em todas as pessoas, está em tudo ao redor. E facilitando tudo. Aí eu fui cantar na missa, hoje é o meu grupo, eu sou responsável, eu sou a pessoa que sustento, né, o canto no meu grupo. E graças a Deus deu tudo certo. A menina chegou muito tarde. A menina, a única menina que ia me ajudar, chegou tarde. Eu achei que ela nem ia vir. Né? O rapaz que arruma o som não foi, não pôde ir porque passou mal ontem à noite, não foi. E aí Deus tira todas as seguranças, todas as seguranças. A única pessoa que estava ali já cedinho era o coordenador, que é o que toca, o Daniel, que toca. Então, e ele estava ali firme e forte, o violão dele firme e forte, tudo certo. E eu e ele estávamos alinhados ali, já chegamos cedinho, tudo certo, ele que ligou o som, mas só que não tinha nenhum aparelho para aprimorar, aumentar o som, nada. O aparelho lá, porque o rapaz faltou. E deu um problema lá no microfone, né, do comentarista. Ele foi lá e conseguiu mexer. Eu também mexi no aparelho ali. Não sei se eu fiz alguma coisa errada, se a gente mexeu em alguma coisa errada, mas Deus, ficou perfeito o som. Eu achei que ficou ótimo o som. Apesar de ter tido que fazer essa manobra ali, né, que é digital o aparelho lá, tem que usar um tablet, mas o cara não foi com o tablet, que é um som digital que tem que ser controlado no aplicativo, e ele não foi, não tinha aplicativo ali para cuidar. Então foi tudo numa forma manual ali, do jeito que a gente imaginou ali. E deu tudo certo. Foi uma missa incrível. Todas as músicas ficaram perfeitinhas, bonitinhas, do jeitinho certinho. Só a música da entrada que eles não colocaram no data show e o povo não cantou com a gente. Mas no final eu pedi pro pessoal bater palma e ficou bonito. E a música ficou bonita, é uma música linda de entrada. Mas tudo bem, essa foi a música que a gente escolheu, né? Em grupo. O grupo deu essa sugestão e a gente fez valer a sugestão do grupo todo, dos coordenadores todos da Pastoral do Canto. Então, assim, tudo assim conforme a vontade de Deus, conforme orientado, né, no processo. E foi muito bom, Deus abençoou muito a missa. Aí veio um rapaz que cantou com a gente lá, reforçou o time. Ela chegou, a voz maravilhosa dela estava ótima. Ela ensaiou bastante em casa, né? A gente ensaiou também na segunda-feira passada e ela ficou tudo perfeitinho. Uma das meninas falhou com a gente, não foi, mas é uma pessoa que não é do grupo, ela estava vindo para reforçar, mas é uma das pessoas, né, que é meio encrenqueira também, né? Assim, é uma pessoa que também é dessas de inveja, tá? Também tem inveja e quer ver a gente por trás, sabe? Infelizmente, tem muita gente que quer ver a gente por trás, mas aí o salmo foi lindo, maravilhoso, o salmo que eu cantei lá na frente no altar. Cantei um salmo maravilhoso, gente, que salmo incrível. É da vossa glória estão cheios o céu e a terra, da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Na primeira leitura, gente, é incrível a primeira leitura de hoje. Nossa, eu chorei quase ouvindo a primeira leitura, de tanto que Jesus estava me consolando através da primeira leitura. E esse salmo é lindo, né? Louvai o Senhor Deus, a terra inteira. Louvai o... nananana. Só de louvor, só de louvor, só de louvor. E eu louvando e eu erguendo os braços o tempo todo.
lá no altar cantando esse salmo. Ficou muito bom também, graças a Deus. Foi tudo muito perfeito. Meu marido, ele criticou todos os corais anteriores e ele é muito crítico e ele não me poupa. Se eu fiz alguma coisa errada, se meu grupo ficou feio, alguma coisa ele fala. E ele falou que foi ótimo também. E eu fiquei tão feliz, tão feliz. Então tudo foi assim positivo. Meu dia foi um dia, por mais sofrido que foi, mas Jesus ele veio, né, e trouxe muita doçura dele, muito carinho dele, muita atenção dele, muita vida dele. Então nós somos a joia de Deus. Saiba disso, você é a joia de Deus. Saiba viver com Deus que você não vai se arrepender. É uma vida deliciosa, apesar dos sofrimentos, é uma vida deliciosa. A dor você vai sentir, mas é uma dor que você sabe que é uma dor de um remédio que vai curar, né? O que aconteceu hoje comigo é uma cura que Deus está proporcionando, né? É uma transformação. Eu tenho certeza que a minha mãe vai sair de lá muito melhor. Confio em Deus. Eu sei que Deus está no controle disso, eu creio. Mas também se ela não sair perfeita, se o médico falar que ela está num processo muito debilitante, alguma coisa assim, que desenvolveu uma doença diferente, além dessa que ela já tinha, se alguma coisa também acontecer, eu sei que está tudo no controle de Deus. Né? A minha irmã falou assim, Aline, eu não posso ir embora daqui de Dubai, eu preciso trabalhar aqui ainda, não tenho condições de ir visitar a mãe agora nesse momento, é muito caro, eu não posso pedir para visitar, eu não tenho condições nesse momento, mas faz às vezes por mim, faz às vezes por mim. Eu falei, não, eu tô fazendo tudo aqui, mas você vai ficar simples, totalmente informada de tudo que eu tô fazendo. É o que eu posso fazer por você, te deixar plenamente informada de tudo que está acontecendo com a mãe, né? Você tem que estar aqui através, né, dos seus irmãos e a gente, todo mundo precisa trabalhar, eu também preciso trabalhar. Se a gente precisar contratar alguém, eu vou contratar alguém para cuidar dela aqui na minha casa, né, se ela realmente precisar de apoio de um profissional que, né, cuidador de idoso, a gente contrata, seja feita a vontade de Deus. Então, assim, vai dar tudo certo, seja feita a vontade de Deus, né? Se ela não reverter essa situação e o médico liberar, assim, uma situação que ainda não está perfeita, e ele dizer que tem que continuar tomando um medicamento X, tal, alguma coisa assim, a gente também tem que aceitar o que vir, né? E tudo é para a glória de Deus. O Senhor já me acalmou bastante. É referente à cirurgia dela, né, da coluna, eu não sei. É ele, o médico que vai ter que falar para mim se ela vai poder fazer a cirurgia da coluna ou não. Então é ele, aí agora tendo uma pessoa para me dar uma orientação e para orientar a minha mãe, é mais fácil para a gente decidir se a gente, né, se ela vai fazer essa cirurgia ou não. Então é uma ajuda a mais também, né? Porque é uma cirurgia delicada, mal ou bem é uma cirurgia e ela pode ter surtado por causa da preocupação, né? Se essa cirurgia vai ser boa ou não para ela, né? O medo que colocaram nela, dela ficar travada para sempre, de cadeira de roda, é muita coisa que eles falam, que as pessoas falam. E aí pode a pessoa surtar por causa disso, realmente. Então a gente não sabe, e porque desde que ela recebeu o papel, que eu mostrei para ela que a cirurgia dela foi aprovada, parece que foi naquele dia que ela começou a ter esse quadro, né? Desenvolver esse quadro estranho de confusão mental aí. Então pode ser que seja por causa da cirurgia, né? E ela ficou com medo tão grande, tão grande, tão grande que daí ela se fechou nessa situação, né? Nessa concha que ela se fechou ali. Aí desenvolveu esse estado aí. Então a gente tem que ficar acompanhando, vendo o que Deus está querendo. E eu falei para Deus, se o Senhor não quiser a cirurgia para minha mãe, mostra que o Senhor não quer. Revela pra gente, né? Passa à frente, mostra que o Senhor não quer que ela faça a cirurgia, né? O Senhor que tem que estar no controle. E quanto ao medicamento, né? Eu falei, entreguei para ele também o medicamento. Eu não faço questão dela tomar o lamotrigina. Eu não sou médica. Então eu não faço questão de continuar o tratamento do jeito que o outro médico falou que é para fazer. Não, é do jeito que o Senhor dirigir. Passa à frente e eu aceito. Eu entreguei essa noite para Deus, né? Eu aceito o diagnóstico, né, o tratamento que qualquer médico fizer. Eu aceito o medicamento que o médico alterar. Eu vou falar o que o outro médico disse, vou levar o laudo do outro médico e eu vou aceitar a opinião do médico que o senhor orientar, que o senhor trouxer, né? Entreguei para Jesus, né? Porque
porque eu achei que eu não tinha entregado isso para Jesus, que eu estava muito fixa, né, de que aquele médico que eu levei lá era bom. Eu falei, não, se ele não foi bom, se ele fez alguma coisa só temporária para mostrar alguma coisa para mim e agora o senhor quer corrigir isso, eu entrego, não preciso do diagnóstico desse médico, né? Se o senhor já tirou ele da vida da minha mãe, ele não vai poder atender ela mais, tem um motivo agora. E eu aceito o que o outro médico novo fizer, né? O que o outro médico propor. Eu aceito, eu entreguei nesse momento, porque eu senti que eu tinha que entregar. Quando a gente não entrega uma coisa e a gente acha que a gente está certo, mesmo que Deus parece que estava lá naquela situação e depois parece que Deus mudou de ideia, não sei. Você nunca pode ficar fixa em nenhuma ideia, mesmo achando que foi Deus que fez tudo. Porque você não sabe de verdade, né? Como que Deus pensa de verdade 100%. Então você tem que estar sempre entregando tudo que acontece, tudo que pode acontecer, você tem que estar entregando. E daí eu falei para ele, Senhor, eu falei para todo mundo que eu acreditava que aquele médico que o Senhor levou a gente lá tinha feito o tratamento mais perfeito. Aí agora, de repente, não é. Né? Alguma coisa deu errado. Não tem problema, Senhor. Seja feita a tua vontade, então. Eu aceito desfazer desses medicamentos e mudar os medicamentos dela, porque eles não estão funcionando. Aí, gente, uma coisa que Jesus revelou para mim hoje, eu estava olhando uma receita dela e ela estava tomando no horário errado, né? E eu me senti um pouco culpada, porque eu não vi, eu não percebi que ela estava tomando remédio no horário. Era, numa das receitas estava escrito que era para tomar de noite e ela estava tomando de dia. Aí eu falei, misericórdia, será que, meu Pai do céu, Pai Nosso, Ave Maria. Mas eu não fiquei me sentindo culpada, né? Não fiquei me sentindo culpada, porque já falei para vocês, a nossa lerdeza não é maldade, né? Não foi com intenção. Então, se aconteceu alguma coisa errada, se falhou e deu alguma confusão, foi Deus que permitiu por algum motivo, né? Para ela poder desfazer, para desmamar, né? Para desmamar do outro remédio, mas ao mesmo tempo não ter de verdade o resultado desse remédio nesse momento. E eu sinto assim que esse momento que a minha mãe passou agora de anestesia foi bom para ela, descansou um pouco a mente dela, sabe? Porque até então, antes dela ficar com essa cabeça confusa, né, do jeito que ela tá, ela não conseguia descansar a mente de tanta preocupação. E aí, com essa situação que aconteceu agora, que ela foi internada, esse problema que ela desenvolveu, parece que ela anestesiou a cabeça dela. Ela já não se preocupa com nada. Ela estava esses dias aqui sem se preocupar com absolutamente nada. Totalmente abandonada e avoada mesmo. Fora da realidade, sem se preocupar mais com absolutamente. Aquela pessoa que estava preocupada com tudo toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Aquele cansaço, né, que estava nela, sumiu. E eu falei para Deus, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo com ela. É um quadro estranho, mas ao mesmo tempo foi bom também para descansar um pouco ela, né? Porque eu não estava aguentando também ver minha mãe naquele parafuso, entrando em parafuso, de tanto nervoso. E aí, ela de repente, pum, e às vezes foi um momento que Deus permitiu, né, para ela acalmar um pouco. E aí desenvolveu esse quadro estranho, que acabou eu não conseguindo dormir, meu marido também nervoso demais, e a gente também com uma crise de ansiedade, nós dois. E eu tava com medo de ficar doente também psicologicamente, de tanta ansiedade por causa do problema da minha mãe. E não conseguindo dormir à noite, fiquei com muito receio de ficar doente também, mentalmente. Porque eu fiquei muito confusa mentalmente, tá, gente? E aí eu senti que Jesus estava falando, eu preciso que você se cuide, Aline. Eu preciso que você... Eu não estava tanto assim no equilíbrio que eu estava antes, naquela tranquilidade, apesar da divina vontade, apesar do desapego das coisas, apesar de confiar em Deus, apesar de estar vivendo um dia de cada vez, mas despertou em mim uma ansiedade, uma preocupação muito forte, que estava me deixando meio assim, também perdida, sabe? E aí Jesus mostrou para mim, nossa, eu tenho que cuidar da sua saúde, eu tenho que cuidar da sua saúde, você tem que internar sua mãe, né? A gente vai ter que internar sua mãe, essa situação de internação. E eu sentindo que era. E eu conversando com meus irmãos, mostrando para eles a minha mãe, os filmes da minha mãe, filmando ela, para poder eles dar a opinião deles. Aí a minha irmã falou: tem que internar, Aline, realmente tem que internar, procura o Chuí.
E foi a minha irmã que estava falando, procura o Chuí, vai no Chuí. É o único lugar, então vai nele, vai lá, e deu certo. Aí deu tudo certo e aí é isso que aconteceu. Amém? Então, desculpa ter que desabafar tudo aqui, né? O que aconteceu, mas é vida, né? A gente vai despertar a vida, ver o que a Divina Vontade está mostrando, o que a gente pode aprender com isso, né? E eu sempre participo com vocês de tudo. E seja feita a vontade de Deus, né? Eu creio que tudo foi feito na vontade de Deus. Teve as falhas aí que eu falei para vocês, teve, as confusões teve, mas nada com intenção, nada com maldade, né? As lerdezas faz parte também da divina vontade. Eu acho que ela usa as nossas lerdezas para fazer as coisas que ela permite. Então a gente tem que confiar muito cegamente em Deus e nunca sentir culpa de nada, porque se a gente se vestir e querer ser alguma coisa, né, o querer ser alguma coisa é você assumir a culpa. Ah, foi eu que fui culpada da minha mãe estar desse jeito, porque ela tomou o remédio na hora errada. Eu que fui uma irresponsável. Eu que não. Não, gente, ela também é responsável por ela mesma. E ela também podia ter lido, né, a hora certa de tomar o remédio. Então, assim, ela estava bem, ela estava ainda consciente, podendo ler as coisas e ver. Então, assim, eu não posso assumir a culpa toda para mim, é ridículo, né? Ela estava ainda né, com consciência, podendo ver as coisas e ler as coisas. Duas pessoas leram errado, então, né? Entenderam? Então, assim, a gente tem que entender. Então, por isso eu não vou ficar me sentindo culpada de jeito nenhum. Seja feita a vontade de Deus. Eu vou achar os papéis anterior das primeiras receitas que ele deu e vou ver, né, se ele escreveu de um jeito, depois ele escreveu de outro, eu também tenho que verificar realmente se eu li errado. Mas se eu não achar também, não tem problema, seja feita a vontade de Deus, já passado, né? E o que aconteceu já virou vontade divina, não tem mais o que fazer. Ela que manda, ela que reina, ela que passa à frente, ela que abre os caminhos do jeito que ela achar melhor. E a divina vontade, ela faz as coisas perfeitas por caminhos tortos, né? Deus, né, escreve certo por linhas tortas. Então a gente tem que acostumar, por causa da nossa humanidade estar decaída. Então a vontade divina trabalha dessa forma, né? E a gente tem que acostumar a aceitar como ela, né, tem que dispor as coisas. Então, do jeito bom ou não tão bom. Tá? E ela está em todos os acontecimentos, bons ou não tão bons. Então, escreve certo por linhas tortas, né? Que é o que Deus escreve certo por linhas tortas. Então, é o jeito da vontade divina. Mas é difícil, mas a gente consegue, com a ajuda de Deus, ter o discernimento e ver ela reinando e ver o bem de tudo isso, né? E é isso aí. Amanhã a gente fala mais. Jesus, eu confio em vós, fit. Deus abençoe. Tem muita coisa aqui, a de intra, muitas conversas bonitas aqui para vocês, né? Pensar aqui. Eu não fiquei muito no texto. Aí amanhã, se Deus quiser tocar meu coração para falar alguma coisa desse texto, eu falo mais. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Tema do dia 9 de maio, volume 11 do Livro do Céu, capítulo 71, 19 de março de 1914. A alma na divina vontade é a joia de Deus. Parece que o bendito Jesus tem vontade de falar do seu santíssimo querer. Eu estava me difundindo em todo o interior dele, em seus pensamentos, desejos, afetos,
em sua vontade, em seu amor, em tudo, e Jesus, com uma doçura infinita, me disse: Oh, se você soubesse a felicidade que me dá quem faz minha vontade, seu coração explodiria de alegria. Veja, enquanto você se difundia em meus pensamentos, desejos e etc., assim formava o entretenimento de meus pensamentos, desejos e meus desejos difundindo-se nos seus, jogavam juntos. Seus afetos unidos à sua vontade e o seu amor, correndo e voando em meus afetos, em meu querer e amor, se beijavam juntos e derramando-se como rápidos rios no mar imenso do eterno, se entretinham com as divinas pessoas, agora com o Pai, agora comigo, e agora com o Espírito Santo, e agora não querendo ceder o tempo um ao outro, nos entretínhamos os três juntos dela, formávamos nossa joia. E esta joia nos é tão querida que devemos formar nosso entretenimento, temos zelosamente ad intra, no íntimo de nossa vontade. E quando as criaturas nos amargam, nos ofendem, para nos serenarmos, tomamos nossa joia e nos entretemos juntos. A alma na divina vontade é a joia de Deus. Então, se Deus deseja tanto implantar, colocar, efetivar o seu reino aqui na Terra, na alma das criaturas que ainda estão sobre a Terra, os seres humanos que habitam a Terra, é de imaginar que aquela alma que corresponde, ela se torna preciosa para Deus, porque é o desejo do coração dele, né? Nós vamos entendendo isso à medida que nós vamos conhecendo, lendo os escritos, sobretudo no livro do céu, nós vamos entendendo as revelações que o Senhor vai trazendo. Claro que na medida que Ele vai abrindo o nosso entendimento e vai nos fazendo compreender o que Ele está comunicando. Porque se nós pararmos realmente para meditarmos, nós vamos perceber que o Senhor tem muito para comunicar, porque o Senhor ele é infinito. E sendo infinito, de sabedoria infinita, é a sabedoria em pessoa, é a própria sabedoria, Ele, né? Deus, Jesus, é a própria sabedoria. Então, o conhecimento que Ele tem, as informações que Ele tem, o que Ele quer passar, que Ele quer repassar, é infinito. E como nós, na nossa pequenez, não comportamos o infinito, nós vamos recebendo aquilo que, conforme ele vai nos expandindo, e nós vamos também nos abrindo, porque aqui depende de uma entrega mesmo absoluta da criatura no querer divino, e ele fala que a criatura que vive, a alma que vive, né, a alma na divina vontade, não é uma alma que faz simplesmente a vontade de Deus, uma alma que simplesmente que está aqui usurpando dos bens divinos, mas uma alma que vive, ou seja, uma alma que a vida de Deus está operando, está habitando, está sendo, está vivendo através dessa alma. Então, como, né, não é difícil a gente entender por causa disso, porque uma joia, porque é o próprio Deus sendo e vivendo através da criatura. Então, uma criatura que se conforma plenamente, que se abandona plenamente, que se deixa tocar, se deixa modelar e se deixa viver confiando plenamente no que Deus está fazendo,
Isso para Deus realmente é um contentamento, porque é Ele mesmo operando, né? Ele mesmo no controle, Ele mesmo com as rédeas da vida da criatura nas suas mãos. Então, e imagina também, né, que a maior de todas as joias é a própria mãe, né? Nossa Senhora é a joia mais preciosa desse reino. Tanto é que ela foi elevada à condição de rainha desse reino, porque ela é a joia das joias, né? Ela é a rainha das joias, né? Então, imagino que, né, quando a gente assiste aqueles filmes de que tem tesouros, que os personagens vão em busca do tesouro, né? Tipo Indiana Jones, outros filmes também, que vai em busca de tesouros e encontra um local onde tem imensos tesouros, muitos tesouros, aquelas cavernas cheias de ouro, de moedas, de joias, de todo tipo de preciosidades, de fortunas, de bens ali contidos, depositados ali. Mas sempre vai ter uma joia mais que vai se destacar de todas, vai ter ali né, uma riqueza que vai se sobrepor às demais. Então, eu vejo que essa preciosidade, essa joia ali que se destaca é a Santíssima Virgem Maria, nossa mãezinha, né? Porque pelo nível de conformação dela, né? De tudo que ela viveu, de tudo que ela deixou-se viver pela divina vontade, a divina vontade operando 100% nela. Então, uma criatura que 100% da sua vida, de todo o seu ser foi conformado, foi abandonado no querer divino e foi o querer divino que agiu através dela, né? Ela não teve nenhum ato não deu um segundo de vida para a vontade dela, para a vontade humana dela. Foi toda a vontade divina que operou através dela. Então ela é essa joia máxima, né? Seria a coroa de todas as preciosidades que existem ela. Então, por isso que ela recebeu a coroa desse reino, a coroa. E ela, mais do que qualquer outra criatura, foi a que deu essa felicidade, a que entreteve o coração de Deus, né? Então, meditando nesses 31 dias com a Maria, a gente vai percebendo, né, ela narrando essas realizações que o Divino Querer foi fazendo nela. E o quanto isso era agradável a Deus, quanto que Deus se alegrava, quanto que Deus se entretinha com ela, quanto que Deus se felicitava. E aqui Jesus vai narrando que eles se entretinham individualmente, né, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo, com a alma que faz o querer divino. E em outros momentos eles se entretêm como Deus uno, como Trindade mesmo, como a divindade única ali. E, esse entretenimento também, ele coloca que a alma também sente, né? A alma, assim como eles se entretêm, a alma também se entretém de estar vivendo essa realidade. E também o que acontece dentro, né, no ad intra da Santíssima Trindade, a alma também experimenta isso, né? Porque ela está ali totalmente fundida dentro da divina vontade. Então, ela está dentro da divina vontade. A divina vontade está dentro da criatura e a criatura está dentro da divina vontade. E isso torna o contente de Deus, porque foi para isso que ele fez a criatura. Então, quando existe essa correspondência da criatura, existe essa conformação, esse abandono da criatura, é claro que Deus vai se alegrar, é claro que para ele vai ser um contente, porque é o que ele quer. Então a criatura simplesmente está correspondendo, está dizendo o seu sim, o seu fiat, e Deus está vivendo, Deus está operando. Então ele nessa criatura que está na divina vontade, está vivendo na divina vontade, é uma criatura que está retornando à ordem pela qual foi criada. Então ela está deixando o reino acontecer nela. Então, claro, isso para Deus não há dúvidas de que vai ser a felicidade dele
por causa dele estar atingindo esse objetivo que ele planejou de acontecer. E aí ele ainda fala no final, né, quanto que as almas que não vivem nessa realidade, né, que estão só amargando o coração de Deus, ofendendo o coração de Deus, em comparação com aquelas almas que o estão trazendo de volta a felicidade, a alegria, o contentamento, o entretenimento, as complacências ali por estar voltando à ordem, por estar deixando-se mover e operar pela divina vontade. Essa alma, que é essa joia, ela acaba aplacando essas amarguras, essas ofensas que as outras demais criaturas causam ao coração de Deus. Então, isso é importante também sabermos, né, que ao fazermos, né, ao vivermos essa realidade da divina vontade, ao estar vivendo essa realidade, vai estar, né, sendo alguém que está proporcionando um serenamento no coração de Deus em proporção, em comparação com as outras criaturas que não vivem nessa realidade. Então, imagina que felicidade maior para a criatura saber que faz contente o seu Deus, que faz, que serena as dores, as chagas, as ofensas, tudo que os demais causam no Deus, e que essa entrega pode proporcionar essa amenização de todo esse amargor do coração de Deus. Então, é maravilhoso pensar nisso, né? E a gente precisa estar atento para observar se realmente isso está, se de fato acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia, nas coisas que Deus vai dispondo para nós durante o percurso da nossa vida, no percurso do dia, nas situações que vão aparecendo, que vão acontecendo. Então, assim, relatando também um pouco, né, daquilo que Deus que vai acontecendo, né, na vida de cada um, que é importante a gente estar relatando para entendermos, não quando a gente abre a boca e expõe, a gente compreende melhor e também pode contribuir para que outras pessoas também e vão entendendo também um pouco mais. Então, assim, o Vinícius aqui em casa esses dias, desde segunda ele não está muito legal, mas assim, aparentemente não existe explicação. Até mesmo na segunda ele amanheceu aparentava ter um pouquinho de secreção nasal, mas assim, não estava escorrendo nada, mas assim, estava meio trancadinho. Então, alguma bactériazinha tinha por ali, né? Então, dá para compreender que quando acontece um quadro desse, ele descompensa e ao descompensar acaba causando um quadro de instabilidade e desencadeia ali a descarga elétrica no cérebro e ele acaba convulsionando. Só que assim, uma convulsão mais leve, mais fraca, que ele não chega a parar de respirar, mas ele sente dificuldade para respirar, né? Passa por aquele momento assim de sufocamento um pouco ali, alguns segundos, minutos ali de sufocamento, de agonia ali. E aí, assim, eu estou muito observando, né? Porque eu não vou nem lá no quadro, assim, da forma que está, como não aparentemente não está sendo forte, eu nem entro em contato com o hospital para levar nada, porque há algum tempo atrás, quando eu volta e meia estava levando ele, o médico um dia orientou, faça o possível para não precisar trazer ele para o hospital, para poder, porque assim, acaba protegendo, porque o ambiente hospitalar é um ambiente muito carregado porque como tem pessoas diversas, com diversas enfermidades, com diversas circunstâncias, e acaba que se tem contato com outras realidades de enfermidades que acaba expondo a pessoa, né? E como ele já é mais sensível, então ele falou, evita, só traz mesmo, assim, no caso mesmo que não dá para cuidar em casa,
que aí precisa medicar, então aí traz, mas se puder evitar de trazer, evita, porque ambiente de hospital é um ambiente de exposição a novas infecções, a novos contágios de um monte de coisa. Então, assim, na medida do possível, eu busco, assim, só realmente buscar pronto atendimento quando realmente essa é uma situação mais complicada, que eu não consiga lidar em casa. E, assim, a princípio, tenho conseguido lidar, mas eu tenho diferente, né, antes de entender, né, de saber da divina vontade, eu causava aquele certo aperto no coração, né, de ver o sofrimento ali, mas não entender algumas coisas. Saber que realmente Deus usava do sofrimento, mas de que forma, como e para quê, era complicado, né, porque a gente não conhece, quando a gente não conhece, a gente não entende. E agora, conhecendo um pouco mais, a gente vai entendendo que tudo que acontece tem um para quê. E que é a divina vontade que está operando tudo. Então, eu estou muito nessa confiança que, se está acontecendo, alguma coisa Deus está realizando. O que eu não entendo ainda. Eu não consigo ainda entender, eu não tenho essa comunicação íntima ainda com o Senhor para que Ele também possa me revelar, me falar, me colocar a par do que Ele está realizando, do que Ele está fazendo. Mas assim, todo mundo na confiança de que Ele é que opera tudo. Então, se Ele opera tudo, eu estou confiando que Ele está fazendo o melhor, né? Mesmo que aparentemente com os meus olhos humanos eu não veja como o melhor, né? Porque a gente nunca quer ver uma pessoa que a gente ama sofrendo, a gente sempre quer ver a pessoa que a gente ama bem, né? Porque quando a gente olha humanamente, e principalmente uma pessoa que é inocente, né? Quando a gente vê alguém que está ali no pecado, na desordem total e que precisa de correção, e a gente entende que é necessário, a gente fica feliz quando vê a correção acontecendo. Agora, quando a gente vê alguém que, a princípio, não tem noção das coisas, uma pessoa que não tem uma vontade deliberada, que não tem uma vontade controlada, não tem uma vontade livre, é uma pessoa condicionada, claro, com limitações da concupiscência que ela está depositada em todos os seres humanos. Então, essa mancha do pecado original, essa ferida, né? A ferida que o pecado deixou, mesmo a pessoa mais pura, mais purificada, a mancha ela vai caminhar, vai estar com a criatura até o final da vida. Mas isso causa, né, esse certo sofrimento no coração, principalmente o coração de mãe. Então, mas assim, estou na observação, observando o que Deus está fazendo e entregando para Ele, falando, Senhor, que seja feita a tua vontade, que o Senhor está fazendo, que na verdade eu tenho desejo de entender, mas se Ele também não quiser abrir véu para mim entender, também eu aceito. E a gente vai vivendo, eu vou vivendo um dia de cada vez, um dia de cada vez, e cada dia vai sendo dispostas coisas novas, coisas diferentes, mas vivendo nessa vida divina, né, deixando esse espaço, deixando todo o espaço, né, não é só um espaço, mas todo o espaço para que Deus haja, a gente consegue ir vendo, enxergando as coisas acontecendo. Então isso torna o nosso coração também contente, feliz por ver ali o operar divino. E aí, sabendo, né, que somos essas pessoas que podem dar esse contente para Deus e que podemos ser joias dele, imagina que maravilha saber que nós podemos ser uma das joias de Deus, que agrega riqueza para ele ainda mais, porque ele já é rico absolutamente, mas se a nossa entrega, a nossa conformação, o nosso abandono ao querer divino também torna-se uma joia a mais na, na riqueza dele, isso é maravilhoso, né? É melhor acrescentar do que tirar joias dele, né? Então, somos felizes, eu pelo menos sou feliz por viver, estar vivendo esse tempo, vivendo essa realidade, estar entendendo, claro que de forma ainda muito superficial, mas está compreendendo um pouco do que
Deus está fazendo e do que Ele vai manifestando, do que Ele vai comunicando, do que Ele vai revelando, do que Ele vai ensinando. E cada dia que Ele ensina algo novo para nós é maravilhoso, então se torna assim uma preciosidade também para nós. E para Ele também, porque quando Ele percebe que a criatura vai estar conseguindo compreender o processo, para Ele isso é maravilhoso também, né? Para Ele vai se tornando joia de saber que uma criatura ali limitada está conseguindo, dentro das limitações, mas está conseguindo entender o que está acontecendo e viver, experimentar isso tudo. Isso é extraordinário, maravilhoso. Aí ontem à noite também eu tinha pensado, né, já desde do dia anterior, de fazer uma live de reparação, de oração, pelas pessoas que estão sofrendo as calamidades lá no Rio Grande do Sul e também por outras necessidades também, pessoas conhecidas que estão passando por muita enfermidade. A mãe do meu cunhado, que está passando por um câncer bem severo, assim, severo, que foi bem descoberto agora e está assim, muito severo. A situação lá está bem complicada, eles estão passando por uma situação muito complicada. E eu vejo assim que é a justiça de Deus operando, mas assim, eles não têm essa abertura para poder a gente estar comunicando as coisas. Algumas coisas que eu falo com a minha irmã, ela não entende. Então, e com meu cunhado eu não tenho abertura para estar falando. Então eu acompanho de longe, vendo assim né, comigo falando, né, comigo e eu e Deus assim, né, Senhor, a oportunidade que o Senhor está dando, né? E às vezes as pessoas vão desperdiçar essa oportunidade. É tão triste, às vezes, pensar que as pessoas vão desperdiçar as oportunidades que Deus está dando de cruz, que poderia ser redentora, salvadora, santificadora, mais que tudo. E às vezes as pessoas estão tão presas ali na realidade do bem-estar, de querer a cura, de querer as coisas tudo se ajeitando, tudo voltando ao normal, entre aspas, né? Porque não existe nada normal mais hoje em dia. Mas as pessoas querem isso porque pensam muito só na terra, não pensa na realidade celeste. Só pensa aqui, então quer estar bem aqui, quer estar curado aqui, quer ter saúde aqui, quer ter as coisas aqui. E quando as coisas vão ao contrário disso, elas entram em desespero, porque elas não olham o que tem por trás, o que tem além disso tudo, né? Então, só olha ali a aparência do que está acontecendo, do sofrimento que está vivendo e mergulha no sofrimento. Não consegue, né? Vai ali mergulhando e depois, às vezes, esse mergulho pode se tornar até mesmo um afogamento, né? Uma submersão, se submerge dentro do sofrimento e não consegue sair, e não consegue ver nada. Então, como nós meditávamos esses dias atrás em relação à fé, que a fé é luz para a alma, as pessoas perdem essa luz e caminham nas trevas, caminham na escuridão, então se afundam no sofrimento e só enxergam o sofrimento. Também pessoas, né, fazendo a passagem ali, né, a Páscoa, falecendo, né, pessoas conhecidas, então também famílias sofrendo por essas perdas, mas aí as pessoas também adentram nesse processo de dor e acaba ficando ali na dor e não entendendo que a morte ali ela é algo que, embora aconteceu, né, de repente de um processo de enfermidade, mas é algo que aconteceu e que vai passar por um período ali de um pouco de tristeza, de dor pela perda, mas se nós pensássemos mais na eternidade, nós nos felicitaríamos quando uma pessoa faz a passagem, porque ela está voltando para o local de origem. Pode até ser que, né, e na maioria dos casos, essa pessoa vai passar pela purificação, né, que às vezes não purifica aqui na Terra, vai passar pela purificação no purgatório, mas ela está no processo de retorno para Deus, de retorno para a pátria celestial. Então, tudo isso deveria nos tornar felizes, mas ao contrário, como a noção de eternidade ela está muito longe das consciências das pessoas hoje em dia, então só enxergam muito a morte como fim ali, né? Mesmo que tenha, né? Mesmo que muitos acreditem na vida eterna, na morte
morte eterna, mas acaba que entra ali no desespero por causa que perdeu o ente. E aí eu fico lembrando, né, dos escritos da Fula Horak lá, falando, né, que a alma ali, enquanto no velório lá as pessoas estão se descabelando, se desesperando pela perda ali, né, pela morte da pessoa, a alma ali está buscando alguém que ore por ela para poder ela ser amenizada as penas, os sofrimentos que ela vai ter a partir dali no purgatório. Então, nossa, e a gente não, né, até então não sabia que isso acontecia, e a maioria esmagadora das pessoas não sabe dessa realidade. Então, numa realidade assim de perca, de velório, as pessoas vão ver muito o seu sofrimento, né? A sua perda, e não consideram o que está acontecendo com a alma, porque embora o corpo esteja ali já sem vida, mas a alma está viva, a alma está, ela é eterna. Então não para assim, né? Nós não paramos assim para pensar, mas e a alma? Como é que ela está? Eu estou aqui na dor, no sofrimento pela essa interrupção do relacionamento sensível, mas e a alma? Como é que ela está? A gente não para pensar, né? Se nós parássemos para pensar, aí nós nos voltaríamos para orar, para pedir, para interceder pela alma, para que ela possa ter realmente ali uma passagem feliz, uma passagem mais amena, uma passagem de menos sofrimento possível no purgatório. Mas a gente pensa muito na terra, né? Então a gente só pensa mais na perda. Então é complicado, triste, mas é isso. Então que o Senhor possa ver em nós, enxergar em nós essa joia que tanto agrada o seu coração e que tanto agrega às suas riquezas, que são infinitas, mas que nós possamos ser uma dessas joias da infinita riqueza de Deus. Amém, Fiat.